Eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil, e eu ajudo as mamães a ensinarem seus bebês a dormirem de 8 a 12 horas seguidas, sem precisar deixar chorando, com muito carinho, muito amor, que é isso que a gente quer para nossa família. E a live de hoje é sobre um atalho, ou seja, é sobre algo que vai te ajudar a chegar mais rápido até esse objetivo, né, de conseguir fazer o seu bebê dormir a noite toda. A live de hoje, né, eu coloquei o tema que é como descobrir o que impede o seu bebê de dormir a noite toda. E por que vai ser um atalho, então? Porque descobrir o que impede o sono do seu filho, né, o que atrapalha o sono do seu filho, é essencial para você conseguir resolver o problema. Eu vejo muitas mamães tentando várias coisas, várias técnicas, copiando o que a vizinha fez, o que a avó sugeriu, o que a mãe fala para fazer, mas sem saber exatamente qual é o problema que está acontecendo na sua casa, com o seu filho, né? E isso é essencial para você resolver. Porque se você usar uma técnica que alguém fez para melhorar o sono de um bebê que tinha, suponhamos, que estava com um sono ruim por causa de super cansaço, é uma coisa. Agora, se o seu filho está com problema de sono porque ele está com um problema de associação negativa, é uma outra coisa. São formas diferentes. Então, gente, é muito importante você descobrir exatamente o que está atrapalhando o sono do seu filho e, inclusive, se é um ou mais fatores, porque é bem comum que seja mais de um fator atrapalhando. Qual é esse atalho? Quando eu falar, vocês vão falar, eu acho que algumas pessoas vão falar assim, ah não, mas eu já faço isso. Mas existe o jeito certo de fazer isso que eu vou falar com vocês. Não é simplesmente, eu já faço, tá? E hoje essa live vai ser justamente sobre como fazer isso da maneira correta e como interpretar, porque só fazer também não adianta, se você não interpretar para realmente, né, identificar o que está acontecendo. Então, a forma que você tem para identificar o que está acontecendo de errado no sono do seu filho, e isso não é só vocês, não. Eu, como consultora de sono, analiso isso para poder... Isso e outras coisas também, que eu vou falar para vocês, óbvio. Mas isso é uma das coisas principais para eu fazer a análise do que precisa melhorar no sono daquele bebê específico, tá? Que é fazer um diário de sono do bebê. Mas eu volto a dizer, tem muita mamãe que fala que faz o diário de sono, mas não faz da maneira correta. E às vezes faz e não sabe analisar. E é aí que está o X da questão, é saber fazer e saber analisar, tá? Então, o que eu vejo que muitas mamães fazem de errado? Às vezes elas fazem um diário de sono, assim, elas anotam o número de sonecas ou quanto tempo durou as sonecas. E parou por aí. Só isso não é suficiente. Olha para vocês verem uma vez o que aconteceu. Foi super, assim, foi uma coisa super inusitada, porque eu não estava esperando isso. Eu estava com uma cliente de consultoria, na verdade, começou antes dela se tornar cliente. A gente estava conversando sobre, ela estava interessada, a gente estava conversando. E sempre quando as pessoas, me ligam interessadas numa consultoria, a gente bate um papo superficial para ela me contar mais ou menos o que está acontecendo. E nisso eu perguntei para ela a respeito de como é que estava sendo as sonecas do bebê dela. E ela falou assim, não, ela faz 3 sonecas durante o dia, tal hora, tal hora, tal hora. Eu anotei, beleza. Passou, aí a gente conversou, ela fechou a consultoria, e aí eu mandei um questionário para ela. Quando eu mandei esse questionário, no questionário perguntava esses mesmos horários, e ela foi lá e respondeu. Mas quando a gente foi conversar, eu percebi que ela... Não, mentira, calma. Quando ela me mandou o questionário, depois eu liguei para ela para perguntar, tirar algumas dúvidas. E foi aí que eu comecei a explicar para ela como que ela deveria fazer melhor o diário de sono. E aí nós descobrimos que ela tinha preenchido no questionário, em vez dela preencher o horário que o bebê de fato dormiu, ela preenchia no questionário a hora que ela estava levando ele para dormir. E, no caso era ela, a bebê era ela. Eu sempre falo ele porque o Henrique é menino, né? Então eu tenho mania de falar ele, mas no caso dela era uma menina. E aí ela pegou e colocou os horários que ela levava
a bebê dela para dormir, mas não colocava o horário que a menina dormia de fato. E a menina dela demorava bastante para dormir, tipo, quase 50 minutos. E isso fazia total diferença. Então, quando ela estava fazendo o diário do sono dela, ela estava fazendo da maneira errada. E isso atrapalhava ela a enxergar as coisas, tá? Então, como que você pode fazer um diário de sono corretamente? Você vai anotar, eu até anotei aqui para não esquecer de nada. Você vai anotar. Vocês estão anotando aí, gente? Tem que anotar, hein? Senão depois vocês vão esquecer o que tem que fazer. E eu vou dar exercício hoje no final da live. Vamos lá. Tem que anotar o horário que ele acordou de manhã, o horário que de fato dormiu, fechou o olhinho e dormiu, quanto tempo durou. Você precisa anotar se você, por exemplo, eu levei para o ritual de sono tal hora e depois ela adormeceu tal hora. Pra gente saber quanto tempo que esse bebê tá demorando para dormir, para ver se tá dentro do normal, se não tá. Você vai anotar se ela tá chorando muito, recusando a soneca, ou se ela tá apenas demorando para dormir a soneca. São coisas diferentes, são sinais diferentes, sabia? Às vezes, se você leva seu bebê para dormir e ele tá demorando para adormecer, mas não necessariamente ficando muito irritado, recusando e tal, bravo, não querendo dormir, pode, não é que mas pode ser que a janela de sono dele, ou seja, pode ser que ele ainda não esteja com soninho. Pode ser que não esteja ainda na hora de dormir. E os bebês vão crescendo e isso vai acontecendo, né? Eles vão demorando, eles vão conseguindo ficar mais tempos acordados, né? Bom, então você vai anotar também se tá demorando para dormir, se chorou, se quando dormiu teve um sono agitado, mesmo durante as sonecas, tá? Se acordou, por exemplo, não acordou, mas acordou porque, sei lá, o cachorro latiu na porta e aí ela acordou por causa do barulho. Vamos anotar também. Todos os detalhes vão ser importantes para vocês identificarem, porque à medida que vocês vão aprendendo, eu vou aqui passando conteúdo, vocês vão aprendendo o que impacta, o que faz, né, o que ajuda, o que atrapalha. Na hora que vocês forem ler o diário de vocês vão identificar essas questões. Então, quando eu falo, seu filho tá ficando, perdão, seu filho tá ficando muito tempo acordado, mais tempo do que ele aguenta, aí você vai lá olhar e fala assim, tem a tabela de janela de sono, compara lá. Aí você vai lá olhar no diário e fala assim, tá ficando muito mais tempo. É um sinal de que talvez tenha que mudar alguma coisa. Ou se não, não, tá dentro da tabela de sono, mas mesmo assim tá difícil, mesmo assim tá nervoso. Então tem uma outra coisa acontecendo. Não é exatamente isso, ou é isso mais uma outra coisa. A gente tem que saber analisar. Outra coisa importante, se aconteceu alguma coisa especial durante o dia, sabe? Se aconteceu alguma coisa diferente. Gente, às vezes para um bebê, sair de casa para ir no pediatra e voltar é uma coisa diferente. E às vezes essa ida ao pediatra fez com que atrasasse o horário dele dormir, aí ele ficou mais cansado. Tudo vai fazer diferença, tudo vai importar, tudo vai... Quando você começa a analisar, você começa a ver mais claramente, porque a gente acha que a gente sabe de cor, mas a gente não sabe, a gente esquece, principalmente os detalhes. Então tem que ficar atenta mesmo, tá? Outra coisa importante para vocês anotarem, a hora que colocou para dormir o sono noturno, como que foi? Foi difícil? Demorou? Chorou muito? Já estava nervoso antes? Tá? Deixa eu ver. E o que você faz para o seu filho adormecer? Então, assim, geralmente você nina, ok. Adiantou? Ele dormiu ninando ou você precisou dar o peito também? Ou se você dá o peito, ele dormiu no peito? Ou ele ele mamou, arrotou e depois eu coloquei pra dormir ninando. Se isso for uma coisa que você faz todo dia, beleza, você não precisa anotar todo dia. Mas se aconteceu um dia ou um episódio que aconteceu diferente, que, por exemplo, acontece muito, meu bebê sempre dorme sendo ninado, mas teve um dia que tava difícil demais, não teve jeito, eu tive que colocar ele no carrinho e sair pela rua pra ele adormecer. Acontece, né? Assim, isso aí, mesmo com bebês que já estão na rotina, que estão dormindo bem, que são bebês anjos, isso aí um dia ou outro sempre acontece. Acho que não tem uma mãe que não escapa, né, de uma soneca que realmente
Deu ruim. Até porque tem dente, tem doença, tem salto de desenvolvimento. Deus do céu. É difícil, mas tem que ter paciência e aguentar. Porque não tem outro jeito. Quer dizer, né, o salto de desenvolvimento acontece, faz parte, a gente tem que lidar com ele da melhor maneira. Então, gente, é importante vocês terem isso em mente, de saber fazer um diário de sono. Eu esqueci, mas eu ia trazer o diário de sono que eu fiz na época do Henrique. Quando o Henrique nasceu, a minha irmã, quando o Henrique nasceu, a minha irmã mais velha me deu, era um conjuntinho de coisas, era um diáriozinho de rotina, que era de mamada também, sono, mamada, tudo, com uma pastinha de colocar documentos e tinha um diáriozinho de medicação também, de quando ficasse doente a gente anotava. E era tudo assim personalizado, super fofo. Mas não precisa ser assim, tá? Não precisa. Você pode anotar. Se você não tem esse diáriozinho todo bonitinho, perequetê, se você não tem, você vai anotar em qualquer caderno, ou você vai anotar no bloco de notas do seu celular, ou você pode baixar um aplicativo excelente, chama... chama Rastreador de Bebês, tá? Esse aplicativo, ele tem uma versão grátis, é gratuito, e a versão grátis já ajuda demais. Tem a versão paga também, que você consegue colocar mais coisas, tem funcionalidades extras, vamos dizer assim, mas não precisa. E dá para anotar as mamadas também, idas ao médico, humor, tudo isso. Então, para quem assim, gosta das coisas no celular e tudo, pode fazer nesse aplicativo que também é legal. Ele gera uns relatórios, aí depois você pode olhar assim, de uma maneira mais fácil para você analisar mesmo. Eu mesma, eu fazia nos dois. Eu fazia um pouco no caderno e um pouco no celular. Na época, eu acho que eu fazia no celular, mas eu tinha uma pessoa que me ajudava, uma babá, e eu pedia para ela fazer no caderninho. Isso é outra coisa importante. Às vezes, quem tem ajuda, seja da sua mãe, do seu marido, ou da pessoa que trabalha na sua casa, é importante que essa pessoa preencha também. Porque um diário incompleto não adianta muito, ele não ajuda, porque você não consegue fazer uma análise correta, né, das coisas. Então, você tem que pedir para alguém, para a pessoa que esteja, para sua rede de apoio, vamos chamar assim, para ela te ajudar com esse diário também. E vocês... eu queria perguntar uma coisa. Porque eu escuto muito assim... Nossa, sério, mas eu tenho um pouco de preguiça. Eu acabo esquecendo de fazer o diário. E tem mãe também, eu falo que é uma objeção, né? Quando a mãe coloca assim um empecilho, uma certa objeção. E isso não é uma crítica, tá, gente? Não tô falando que a pessoa ter essa objeção não é um problema. Mas é algo que, quando é algo que é bem importante, eu falo, não, vamos tentar resolver isso, vamos tentar fazer da maneira que for mais fácil para você então. E quais dificuldades que eu vejo que as pessoas às vezes encontram? Às vezes elas têm preguiça de fazer o diário, às vezes elas esquecem de fazer o diário. E tem umas pessoas que eu não sei, não é bem preguiça o termo, mas elas falam assim, mas eu não gosto muito dessa coisa muito rígida, eu gosto mais de deixar a vida me levar, eu gosto das coisas mais fluidas e tudo. E não tem problema nenhum. Cada mamãe tem o seu perfil. Eu tenho uma amiga que ela é a mamãe planilha. Eu nunca vi uma pessoa tão planilhada, gente, tudo assim, ela organiza, recentemente ela organizou pra gente fazer uma compra compartilhada, compra coletiva que chama, né? Compra coletiva de pijama pra bebê. E aí eu participei também. Gente, quando ela me mandou, era assim, sabe, porque tinha um catálogo que a vendedora lá mandou pra ela. Mas além do catálogo, ela fez uma planilha com os tecidos, os tamanhos, as cores, o que ela queria. E aí ela depois incluiu os pedidos de todo mundo nessa planilha, uma coisa mega organizada. E ela faz isso pra tudo. Então ela é uma mãe que eu tenho certeza que faria um diário de sono assim, super detalhado. Mas tem mãe que não é assim. Eu mesmo não sou assim mega ultra planilhada. Colocava todas as informações necessárias, mas não era uma mega ultra planilha, não. Era uma coisa simples, que eu pudesse consultar. E eu consultava mesmo, depois que eu aprendi isso, né? E isso foi antes de eu virar especialista em sono, tá, gente? Isso era quando eu era apenas mãe. Eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, nem experiência com outras mães.
Mas eu percebi que era importante e à medida que eu ia fazendo e que eu ia identificando as coisas, eu mesma, sozinha, sem nenhum outro conhecimento, sem ninguém me ajudando, eu conseguia ver no diário o que estava acontecendo. Inclusive quando era autodesenvolvimento, inclusive quando era uma coisa assim, não, isso aqui foi uma coisa esporádica, não sei o que foi, não sei por que isso aconteceu, mas ó, no resto tá indo tudo bem. Então é importante. E não adianta, assim, não é que não adianta. Para essas mães, por exemplo, tem mãe que fala assim, ah não, mas eu gosto das coisas um pouco mais leves e tudo. Sabe o que eu falo, gente? Existe um mundo ideal, vamos dizer assim, e existe um mundo possível. Vocês concordam? Nem tudo que a gente gostaria de fazer, a gente consegue fazer. Não dá. Tem muita coisa que eu queria fazer que eu não consigo. Existe o mundo ideal e o mundo possível. E aqui é a mesma coisa. Só que a gente tem que ter prioridades. Então, se o seu bebê tá dormindo bem à noite, não tá te dando trabalho com sonecas, e você é uma mãe que gosta de ser mais assim, mais leve, né? Igual eu falei, a mãe Zeca Pagodinho, que é deixar a vida me levar, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Agora, se você está passando dificuldades com o sono do seu filho, de noite, muitos despertares, ou dificuldade nas sonecas, ou às vezes igual aconteceu uma cliente que eu atendi mês passado, que era um despertar, mas era um despertar que ficava 2h30 acordado de madrugada. Então, se você está passando por alguma situação assim, você tem que priorizar algumas coisas por algum tempo. Não significa que isso vai ter que ser assim para sempre, né? Mas seria bom e ia te ajudar muito a resolver a sua questão se você fizesse isso temporariamente, até você identificar o problema e começar a resolver. Lembrem-se de que é preciso, não adianta apenas fazer o diário. A gente precisa analisar o diário. E aí entra uma nova questão, né? Que a gente tem que... Eu vou até virar aqui porque eu vou anotando. Que a gente precisa prestar atenção na hora de analisar esse diário? Então vamos lá. Você vai começar a fazer o diário e você vai procurar saber qual é a média. Você vai olhar na tabela, ó, temos aqui, ó, uma tabela de janela de sono dos bebês. O que é a janela de sono dos bebês? É o tempo que um bebê consegue ficar acordado bem, porque ficar acordado eles conseguem ficar muito tempo, mas ficar bem é o tempo que eles conseguem ficar acordados entre uma soneca e outra, mas ficando bem, sem entrar em super cansaço, porque o super cansaço vai levar o cortisol lá nas alturas. O cortisol é o hormônio do alerta, é o hormônio que faz a gente ficar acordado, e aí o seu bebê vai sim ter dificuldade para dormir a soneca, vai recusar a soneca, vai chorar, vai ficar muito bravo, porque o cortisol é o hormônio do estresse também. Então, a gente não quer cortisol, quer dizer, cortisol é necessário, gente, até pra gente sobreviver, pra gente viver. A gente não quer picos de cortisol, a gente não quer um cortisol muito alto, quando não deve, né? Então, a gente não quer deixar o bebê ficar muito cansado justamente por conta disso. Então, existem essas tabelas de janela de sono que vão te falar, em média, quanto tempo um bebê, da idade do seu bebê, consegue ficar acordado sem ficar muito cansado e entrar nessa onda aí que acaba prejudicando o soninho dele. Significa que aquela janela é a janela de sono ideal do seu bebê? Não significa. Essas tabelas, elas mostram um padrão, uma média. É como se pegasse vários bebês, analisasse esses bebês, fizesse uma média e colocava nessa tabela. Ela serve como um guia, um parâmetro, tá? Pode ser que o seu bebê consiga ficar mais tempo do que mostra na tabela. Pode ser que o seu bebê consiga ficar menos tempo do que mostra na tabela. O Henrique, meu filho, sempre conseguia ficar menos tempo acordado do que mostrava na tabela. Se eu seguisse a tabela, ele ficava nervoso, chorava, recusava, enfim. Então eu não podia seguir a tabela. A gente presta atenção nos sinais, vocês já sabem isso. A gente sabe a hora de colocar o bebê para tirar a soneca, prestando atenção nos sinais. Mas quando tá tudo muito difícil, a gente não tá conseguindo ler os sinais, tá tudo muito complexo, ai, eu tô muito cansada, eu já acordo várias vezes à noite, eu não consigo ver os sinais, é difícil, enfim. A gente parte pela tabela de janela de sono. Aí você vai olhar, tá muito diferente? Se tá muito diferente, é quase certo que tá errado, para mais ou para menos, porque
Pode não estar exatamente o que é a necessidade do seu filho, mas também não é assim muito discrepante, sabe, gente? Então a gente tem que partir daí. Então você vai pegar a tabela e vai comparar com os espaços de tempo que ele fica acordado entre as sonecas que ele faz no seu diário. Você vai olhar todos esses espaços e vai analisar isso. Olha, essa tabela aqui, essa tabela não. Nessa janela, entre uma soneca aqui, nessas sonecas aqui, ele ficou 3 horas acordado. E aí ele ficou muito bravo. Então, vamos lá. Você vai analisar seu diário. Olha, nessa janela de sono aqui, ele ficou acordado 3 horas. E ele ficou bem bravo. Nossa, ele chorou, ele recusou, ficou nervoso. Estranho. Beleza. Olha aqui, nessa outra soneca aqui, que eu tentei colocar ele com 2 horas e meia, ele já demorou menos tempo para dormir. Achei que ele ficou menos nervoso, eu até anotei aqui. Aí depois você tenta 2 horas e 15. Tô inventando, tá, gente? 2 horas e 15. Nossa, com 2 horas e 15 foi bem melhor. Ele dormiu com, sei lá, 10 minutinhos. Eu ninei ele com 10 minutinhos ele adormeceu. Ué, então eu estou chegando bem mais perto, né, da janela de sono ideal do meu bebê. Você vai analisar assim. Aí você analisa assim. Ué, mas espera aí, de manhã eu coloquei ele para dormir com 2 horas e 15 e mesmo assim ele ficou nervoso, mesmo assim ele ficou bravo. Ah, mas espera aí, eu lembro que a Adriana falou numa live, porque eu já falei várias vezes, que a primeira janela de sono do bebê, ela é mais curta do que as outras. Elas não são todas iguais. Então deve ser isso. Deixa eu tentar aqui então com 1 hora e 50. Amanhã, a minha primeira janela de sono, eu vou tentar ela mais curta e vou ver se vai funcionar. Funcionou? Que ótimo! E aí a gente vai fazendo essas análises. Uma outra coisa que você vai analisar. Dormiu a primeira soneca. Dormiu durante 1 hora e 20. Tô inventando. Aí, beleza, ficou 2 horas e 15 acordado. Aí, a segunda soneca, não sabemos por que ainda, ele dormiu só 30 minutos. 30 minutos. Ainda acordou meio... acordou ainda meio nervoso. Não nervoso, mas não acordou tão felizão. Ah, beleza. Você vai esperar 2 horas e 15 então? Talvez não. Você tem que ficar atenta. Mas você pode analisar. Ah, no dia que ele dormiu 30 minutos, eu esperei 2 horas e 15, aqui ó, nossa senhora, ele ficou bravo demais. Mas então significa que a janela de sono dele não é de 2 horas e 15? Não, não é bem isso. Significa que você tem que reparar que se ele dormiu uma soneca muito curta antes, então talvez ele não vai aguentar fazer a janela de sono do mesmo tamanho que ele fazia antes. Por isso é importante anotar também os que a gente está chamando aqui de detalhes, né? Ele chorou? Ele demorou? Ele ficou bravo? Porque se eu só anoto a hora que ele acorda, a hora que ele dorme, e eu não anoto se ele demorou muito, como é que eu vou analisar se essas janelas de sono estão funcionando para ele? Fica muito mais difícil. Mas se eu coloco esses detalhes, eu consigo entender, eu consigo perceber. E enquanto vocês fazem isso, vocês vão ligando aí a anteninha da mamãe para identificar os sinais de sono. Porque é bem mais... O termo não é bem correto, mas assim, gente, é melhor se você prestar atenção nos sinais do que você seguir a tabela, né? Porque o sinal é o seu bebê que tá dando, é só o seu bebê. A tabela é um padrãozão. Então, à medida que você vai fazendo, você pode até colocar no diário. Por exemplo, eu levei ele para dormir logo que eu vi o primeiro sinal. Mesmo assim, ele recusou e tudo. Será que o seu bebê é um bebê que demora mais para dar sinal? Tem bebê que dá muito pouco sinal de sono. Quando vai dar, já tá dando sinal só de super cansaço. E aí já dificulta também. Então, é importante que vocês entendam a importância de colocar as informações corretas no diário e que vocês tirem um tempinho para analisar, sabe? O que eu sugiro? Faz assim uns 3 dias. Ah, olha aqui a ideia. Vocês vão fazer, hoje é sexta, vocês vão fazer sábado, domingo, segunda. Aí na terça, vocês vão analisar. Aí vocês vão analisar esse diário e tentar identificar
a janela de sono ideal do seu filho. Porque a janela de sono ideal vai ser super importante para ele ter um sono de qualidade à noite e também para facilitar as sonecas. Quem aí tem... o que é mais difícil para vocês, gente? É mais difícil o sono noturno ou a soneca? Porque eu tenho... não é toda mãe, não é todo bebê, né? Que tem dificuldade com o sono noturno, não. Tem neném que dorme super bem à noite e a dificuldade é durante o dia, durante a soneca, só quer colo, não aceita o berço, ou chora muito na soneca, recusa sonecas. Como é que é pra você? Você tem mais dificuldade com o sono noturno ou você tem mais dificuldade com a soneca? Mas pra quem tem problema com os despertares noturnos, é interessante anotar também as informações no diário à noite. Você não precisa anotar ali enquanto você tá, né? Porque é meio, às vezes, cansativo. Apesar de que eu anotava, porque senão eu esquecia. Porque eu ficava tão cansada que depois eu falava, nossa, eu nem lembro. Então, assim, na época ele acordava, eu ia lá. Aí, quando eu olhava a hora. Aí, quando eu finalmente conseguia colocar ele pra dormir, eu voltava. Antes mesmo de eu deitar, eu já anotava no meu celular. Depois eu passava a limpo. Mas pra eu saber. Inclusive, porque quando eu comecei a atuar pra melhorar as coisas, foi assim que eu comecei a perceber as evoluções, né? Comecei a ver que eu demorava menos tempo pra colocar ele, pra ele voltar a dormir. Comecei a perceber que foram diminuindo, que foram espaçando, né? Os despertares foram mudando de horário. Então, gente, olha, eu queria deixar, eu ainda vou entrar nas perguntas, eu queria deixar um recado antes pra vocês. Aliás, antes do recado, eu quero falar o seguinte. Eu sempre deixo no final de toda live, dessa série de lives que eu tô fazendo, não vou chamar de exercício, mas é como se fosse assim, um pequeno passo para você dar um primeiro passo, um pequeno passo em direção a esse objetivo, né, de melhorar o sono do seu filho começar a dormir a noite inteira. E esse primeiro pequeno passo vai ser justamente você escolher como você vai fazer esse diário, você vai escolher, vai ser no aplicativo, vai ser num caderninho, separa o caderninho, vai ser no notas do celular, beleza. Você já anotou aí o que eu falei que você tem que anotar? E aí você vai, além de escolher como é que você vai fazer, você vai começar a fazer. Se você esqueceu uma vez, esqueceu outra, não se culpe, não pare de fazer por causa disso. Continua. Mesmo assim você vai ver, você vai conseguir, você vai começar a olhar ali e vai começar a ter mais clareza para você encontrar aonde que está o problema e você começar a resolver, tá? Nem todos os problemas vão aparecer no caderninho, no diário. Mas vários deles vão aparecer, principalmente relacionados à rotina, relacionados à soneca, relacionado à janela de sono, relacionado a salto de desenvolvimento, porque você identifica, por exemplo, tava indo tudo ótimo, de repente o caos acontece, aí passa uma semana e meia e começa a melhorar. Existem saltos, gente, que duram 3 dias, 4 dias, tem salto que dura 1 mês quase, infelizmente. Geralmente os saltos dos bebês mais novos são mais curtos, aí mais pra frente tem alguns saltos que são maiores, não são todos. E também não é pra todo bebê que acontece da mesma forma, né? Mas tem os clássicos, né? Um classicão aos 4 meses, um classicão aos 8, 9 meses. Depois tem um clássico perto ali de 12 meses, mais ou menos. O nome do aplicativo, Ellen, quem quiser anotar, gente, chama Rastreador de Bebê. Não sei se é rastreador do bebê ou rastreador de bebê. Eu acho que é de bebê. Quais são os principais sinais do bebê, que o bebê dá quando ele está com sono? Ó, os principais sinais. Coçando a orelhinha, coçando o olhinho, bocejando. Às vezes tem neném que fica puxando o cabelinho. Aquele olhar meio parado, assim, aquele... Tá lá no carrinho, tá com aquele olhar meio parado, já começa a ficar mais lento, sabe? Às vezes tem neném que se tiver no seu colo, por exemplo, ele tá no seu colo, chega alguém, ele começa a esconder o rostinho no seu colo. Tem neném que faz um barulhinho, eu lembro que o Henrique fazia isso, ele fazia assim, como se fosse assim. É tipo um barulhinho assim, mas cada bebê tem um, né? Esse era o do Henrique, eu tô aqui imitando o barulho que o Henrique fazia, mas cada neném mostra de um jeito. Às vezes começa a já ficar mais chatinho, já começa a ficar meio reclamão, isso também é um sinalzinho. E tem um sinal clássico e que eu falo que é contraintuitivo, de super cansaço. Aí não é um sinal de cansaço, mas já é assim, nossa, tá passando ponto, tem que correr com esse menino pra dormir.
E é para bebê mais novo. Bebê, sei lá, acho que até eu diria que até uns 7 meses ainda rola esse sinal. Que é, eles ficam balançando muito o bracinho assim, as perninhas, e fica balançando assim, parece que eles estão brincando, parece que eles estão eufóricos, mas na verdade eles estão super cansados. Por quê? Os bebês, eles não têm uma coordenação motora muito fina, né? Eles não têm muita coordenação motora. Então, quando eles ficam muito cansados, eles perdem ainda mais a coordenação. E aí eles não conseguem controlar os membros mais da mesma maneira. Já controla um pouco, né? Eles perdem mais ainda o controle. Então eles ficam mexendo descontroladamente. Parece que eles querem brincar. Por isso que eu falo que é contraintuitivo. Porque parece que eles estão brincando, que eles estão querendo ficar acordados. E na verdade é o contrário. Eles já estão passando a hora de querer dormir. Isso já é um cortisol também entrando em ação. Para bebês um pouquinho maiores, por exemplo, é igual o caso da Maria ali, que já tem 2 anos, né? Fica muito agitado, correndo pra lá e pra cá, mas não é assim, gente, crianças brincam, são felizes e tal, não é isso. Eles começam a ficar, é meio que over, sabe? Vocês já viram quando a gente fala assim, nossa, tá bêbado de açúcar? Que é quando às vezes a criança come muito açúcar, ela fica muito elétrica, muito animada. E aí, isso acontece também às vezes quando tá ficando muito cansado. Então você já tá vendo que já tá dando a hora dele, né, dele dormir. E ele já tá correndo, animado demais, falando, correndo, o que isso já é o cortisol subindo. Porque o cortisol é o hormônio do alerta, né? Então é isso que o cortisol vai fazer. Vai deixar ele mais acordado. E aí já vai ficar mais difícil de colocar pra dormir também. Então, tem que ficar atenta nesse sinal. Algumas coisas a gente tem que testar, porque não é uma receita de bolo, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, sobre o sono dos bebês. Existe muita teoria, mas existem muitos cis, muito isso, mas só se não for isso, ou isso com aquilo significa, mas se for só isso, não. Então são muitas variáveis, né? Por isso que é importante, a gente não pode só seguir tabela ou seguir uma rotina fixa que alguém usa e você vai usar. A gente tem que entender e aplicar ao nosso caso. E aplicar da maneira correta. Tem um jeito certo, né, de aplicar, tem uma sequência a ser seguida, porque senão fica mais difícil de resolver. Então tem essas coisas. Então, muito obrigada pela participação. Um beijo a todas. Uma boa noite, bom final de semana. Aproveitem a família, agarrem o neném e que vocês tenham boas noites de sono nesses dias aí pela frente. Combinado? Um beijão e até a próxima.